O financiamento privado ganha cada vez mais espaço no setor agropecuário nacional e instrumentos digitais apontam para uma tendência que veio para ficar. Em São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com um advogado especialista em agronegócio e professor da Fundação Getúlio Vargas, André Passos, sobre esse assunto. Veja. André Passos, advogado especialista em agronegócio, primeiramente seja bem-vindo ao canal do Boi. Sara, é uma honra, um prazer estar aqui na Casa do Agronegócio Brasileiro, no canal do Boi, batendo um papo sobre os temas que envolvem o agronegócio brasileiro. Para mim é sempre uma honra estar presente e eu agradeço o convite. Que é isso, André, a honra é nossa. E o assunto de hoje, então, é CPR Digital, né? A Bolsa Brasileira de Mercadorias está trabalhando com o Bolsa Agro CPR desde o ano passado, uma parceria aí com a SEGES, e você está ativamente envolvido nisso para realmente fazer com que a coisa funcione. CPR Digital ainda é um assunto novo que está ganhando espaço e eu preciso te perguntar, tem respaldo jurídico? Sara, excelente pergunta. Realmente, né, essa foi uma missão que a Bolsa nos entregou na qualidade de advogados para a gente conseguir, então, entregar, né, à CPR Digital a segurança jurídica para que todas as corretoras, todos os produtores pudessem utilizar essa inovação que representa a CPR Digital de uma forma eficiente, porque não adianta nada você utilizar um instrumento e o instrumento não ter força jurídica, né? Você estaria dando um passo atrás em relação à CPR cartular. Mas a CPR Digital tem força jurídica sim, e são mecanismos legais já consagrados e vigentes no direito brasileiro que a gente utilizou para poder criar e dar o respaldo jurídico à CPR Digital, tal como a assinatura eletrônica, por exemplo, que é uma lei já consagrada, que já muito utilizada, né, através do ICPF, através da assinatura digital, já utilizada para vários documentos, assinatura de contratos, assinatura de outros títulos, e a gente trouxe essa sistemática para o âmbito da CPR Digital, obviamente aplicando todos os conceitos já existentes na legislação que regiam a CPR cartular, com a formalização digital, para que isso então trouxesse respaldo jurídico às transações com a CPR eletrônica do Bolsa Agro. E funciona, viu? E a gente está muito satisfeito com o resultado. É uma quebra de paradigma, né? Não tem jeito. Mas, André, qual que é o principal desafio hoje? Ainda é a questão dos cartórios que estão ainda se adaptando a essa digitalização? Excelente pergunta também. Pois é. A questão jurídica está dirimida, né? A assinatura eletrônica é uma realidade desde há muito, do início desse século. Ocorre que os cartórios, né, a gente está falando de um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, a gente fala de um país com 5.700 municípios. Se você tem 5.700 municípios, se você tem a Amazônia, você tem o Chuí, né, lá na região sul, você tem no meio disso tudo o Centro-Oeste, o Nordeste, a Caatinga, você precisa, de alguma forma, criar as condições para que esses cartórios consigam receber a documentação eletrônica e processá-las. Então, nem todos eles estão preparados, porém, né, hoje eu te diria que boa parte dos cartórios no Brasil, principalmente nas regiões que estão mais ativas no agronegócio, já conseguem processar, sim, o que a gente chama de pacote digital da CPR Digital, ou seja, receber os documentos no formato digital, as assinaturas no formato digital e registrar, então, todos esses documentos num cartório, como se fosse um documento físico, de uma forma digitalizada. E aí, hoje, a gente tem ainda esse desafio, ou seja, de galgar novos espaços, novos cartórios que possam se integrar nesse pacote digital, mas eu diria para você que de 60% a 70% das operações hoje envolvendo a CPR Digital já podem ser realizadas digitalmente na integralidade. E aquelas que não podem ser realizadas digitalmente na integralidade podem ser realizadas, telespectador, de forma que o documento seja impresso e seja entregue no cartório. Então você digitaliza, imprime, reconhece a autenticidade daqueles documentos e leva sob a forma
impressa para esses cartórios que ainda não estão integrados, que são uma minoria hoje ainda, como eu venho dizendo. Então, mesmo aqueles que não estão integrados, o processo da CPR digital já agrega alguma velocidade, alguma desburocratização e algum valor através desse expediente de você poder imprimir e levar no cartório. André, não tem jeito, né? A CPR digital é um importante veículo de financiamento privado do agronegócio. A CPR digital veio para ficar, e como é que você enxerga o futuro dela, considerando principalmente a associação familiar, né, que já vem muito mais aberta para esse tipo de tecnologia? Sara, excelente pergunta, porque isso me dá a oportunidade de colocar a CPR digital em perspectiva em relação ao agronegócio brasileiro e as famílias que se dedicam ao agronegócio brasileiro, que são a parte fundamental do agronegócio, que é o produtor rural, né? Bom, CPR digital veio para ficar inexorável, o processo das agritechs também veio para ficar inexorável, o processo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é competente? Sim, sempre foi muito competente dentro da porteira, ainda tem alguns desafios no fora da porteira, mas a tecnologia ela vem agregar valor nesses dois lados da fronteira agrícola, dentro e fora da porteira, decisivamente. E por incrível que pareça, essa tecnologia da CPR digital vai ajudar muito o produtor a dar o seu grito do Ipiranga, né, em relação às trading companies, em relação às comercializadoras, em relação aos bancos. Por quê? Porque a partir do momento que você digitaliza a CPR e você tem um ambiente de negociações da idoneidade, do porte, da importância da Bolsa Brasileira de Mercadorias para poder utilizar as corretoras para transacionar essas mercadorias, você começa a trabalhar num cenário de liquidez de produtos que faz com que os produtores tenham muita liberdade nessa negociação na palma da mão deles, porque o aplicativo Bolsa Agro está no celular. E quem vai usar isso? Quem usa isso é o produtor que está lá no campo, porque as fazendas estão eletrificadas, as fazendas têm internet por satélite. E quem capitaneia esse processo? As novas gerações. Por experiência própria, né, usando o chapéu de professor, né, dos MBAs Agro da Fundação Getúlio Vargas, eu te digo o seguinte, os meus alunos todos, né, estão usando tecnologia no campo e mais, os pais desses alunos, né, que são a segunda geração daqueles que desbravaram na década de 70 o Cerrado brasileiro, que subiram do Rio Grande do Sul, né, de cuia e chimarrão, né, para poder desbravar as planícies do Centro-Oeste, para desbravar as fronteiras agrícolas. Os pais, que são já a segunda geração desses avós que desbravaram o Centro-Oeste brasileiro e fizeram a Revolução Verde no Brasil, já estão entregando poder, empoderamento a essa nova geração de agricultores que é totalmente plugada na internet. Então, esse instrumento da CPR eletrônica na mão dessas novas gerações, dando a eles empoderamento e liberdade, é fantástico. É um novo salto tecnológico no agronegócio brasileiro e principalmente um novo salto nas possibilidades de financiamento e de troca envolvendo a CPR. Maravilha, que coisa boa esse entusiasmo e ouvir tanta coisa boa do que vem aí pela frente ainda, né, André? Pois é, vem pela frente um mundo a ser desbravado e uma grande ferramenta hoje que a Bolsa Brasileira de Mercadorias, através do Bolsa Agro, conseguiu colocar na mão dos produtores, que é a CPR eletrônica. A gente tem muita credulidade, muita fé e muita confiança que essa é a ferramenta do futuro nas trocas e no financiamento do agronegócio brasileiro. Perfeito, André. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Eu que agradeço. Sara, uma honra sempre e sempre que vocês me chamarem estarei aqui para poder explicar as questões jurídicas do agronegócio.